Salve, nobres! Estamos no ar para mais uma live profana. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, muito prazer, meu nome é Sérgio Barra, eu sou historiador e sommelier de cerveja e um dos responsáveis aqui pelo Profano Graal, onde você aprende história da cerveja de uma forma que você não aprende em qualquer outro curso de cerveja. E hoje, antes de mais nada, deixa eu chamar para a galera olhar a história medieval, Gustavo, Cadu Beer Sommelier. Vamos ver se aparece aí a nossa outra parte aí do Profano Graal, que é a Berê Chiavegato. Temos que marcar uma live. Valeu, Rafael, do História Medieval. Sim, sim, só escolher o tema. Vamos lá. Valéria, Tairone, vamos lá enquanto a Berenice entra. Vamos ver aqui. Por que ela não entra? Entra aí. Acho que ela não está recebendo a minha autorização para entrar na live, mas enquanto ela não entra, eu vou aqui explicando que essa é uma live que, a princípio, seria uma live para os apoiadores, a primeira das lives quinzenais para os apoiadores do Profano Graal, da corte do Profano Graal, mas eu ainda estou resolvendo alguns problemas técnicos, então a gente resolveu fazer essa live aberta para todo mundo. As lives profanas eu fiz muito 2 anos atrás e estou tentando, vou retomar ela agora com uma periodicidade quinzenal, mas para os apoiadores, para a corte do Profano Graal. Deixa eu perguntar aqui se ela não está entrando. Não está entrando. E hoje, aproveitando a ocasião do Halloween, a gente vai falar sobre cervejas e bruxaria, cerveja e bruxaria, a relação entre cerveja e bruxaria. Vamos falar de Halloween, obviamente, que é a data, mas vamos tentar extrapolar esse tema aí em uma meia horinha, 40 minutos de live. Deixa eu chamar ela, já que ela não está conseguindo aceitar ela não está conseguindo aceitar a minha autorização. Muito bem, muito bem. Aí, opa, não Opa, vejo nada. Tem que virar a câmera. Sua é câmera está sim. para o outro lado. É, é. Dificuldades técnicas, muito tempo sem Ei, fazer live. gente. Aí, Berê Chiavegato, a parte Olá. bonita do Profano Graal, que vai falar, ela vai falar, eu vou fazer só a mediação aqui hoje, quem vai falar é ela, que é a especialista no tema, sobre relação entre bruxaria e cerveja. Então, eu vou dar Tá me ouvindo bem? Ok. tranquilo, tranquilo. Então, hoje nós vamos falar, vou dar uma passada geral aqui no que nós temos programado e nós vamos tentar falar em aproximadamente 30, 40 minutos de live. Então, nós vamos falar sobre o Halloween, sobre as origens do Halloween, sobre a ida do Halloween para os Estados Unidos e a formação da festa como a gente conhece hoje. Depois nós vamos extrapolar um pouco a data para falar da relação entre a bruxaria e a cerveja, principalmente com o papel das mulheres na produção da cerveja e a assimilação da figura da cervejeira com a figura da bruxa no imaginário medieval. E, por fim, vamos falar de um aspecto mais particular dessa relação, que é o uso de plantas alucinógenas nas cervejas, que aumentou ainda mais essa relação entre cervejeiras e bruxas. De uma forma geral, esse é o programa geral da live de hoje. Antes de qualquer coisa, eu devo dizer que, como eu estava falando antes,
essa primeira live vai ser aberta, depois nós vamos fazer uma live quinzenal para apoiadores, assim que eu resolver problemas técnicos, porque o Instagram não me deixa fazer uma live fechada para apoiadores, então provavelmente eu vou ter que fazer uma live em outra plataforma. Mas se você quiser se tornar um apoiador, então se você quiser fazer parte da corte do Profano Graal, vai em apoia-se/corte Profano Graal e apoie o seu criador de conteúdo favorito. Não sei se eu sou o seu criador de conteúdo favorito, mas se eu te ajudo em alguma coisa, dá essa força lá. Beleza? Deixa eu subir um pouco aqui, que está cortando a minha testa. Vou subir um pouco aqui a câmera. E, sem mais delongas, para não perder muito tempo, vamos dar uma apresentação formal. Berê Vegato, quem é você no mundo da bruxaria? Fala. No mundo da bruxaria? Não posso falar muitas coisas. Bom, posso dizer que sou praticante de paganismo já desde os meus 16 anos, 15, 16 anos, com idas e vindas, e atualmente eu estou mais mergulhada nesse mundo. E, principalmente, o meu foco de estudo atual tem sido mitologia e cerveja, né? Aqui para o Profano Graal, então tudo que envolve aspectos mitológicos que falem de cerveja e outras bebidas, que talvez a gente comece a falar um pouquinho também, e das deusas cervejeiras, deusas e deuses também, cervejeiros de panteões diversos por aí. E um pouquinho... E a minha formação, e eu tenho uma formação formal, digamos assim, como bióloga e botânica, e aí também a gente pensa nessa interface das plantinhas e a cerveja. Sempre que vocês veem, então, no feed do Profano Graal, algum post ligado aí à religiosidade cerveja, deusas cervejeiras, ou botânica da cerveja, botânica do lúpulo, Yarrow Ales, Gruit, essas coisas tem ali à mão, tem a pesquisa da Berê e nesses temas, nesses assuntos. Beleza? Então, não vamos perder tempo, vamos logo ao primeiro tópico aqui da nossa live de hoje, que é Halloween. Essa data que nós estamos comemorando hoje. Quais são as origens dessa data? Bom, a gente pensar no que a gente conhece como Halloween hoje vem de um contexto celta, vem de principalmente os celtas ali da região da Irlanda, né, as tribos ali da região da Irlanda, que comemoravam uma data que a gente está no começo do inverno aqui, né? Aliás, no começo do outono aqui, que essa data se chama Samhain. E atualmente esses grupos pagãos e principalmente a Wicca, a gente chama essas comemorações de comemorações da roda do ano, que são também, né, essa reminiscência desse movimento celta. O que era essa festa para os celtas? Era o início da parte escura do ano, porque os celtas dividiam o ano. Beijo, Bruno. Os celtas dividiam o ano em duas partes, a parte clara e a parte escura. Não era primavera, verão, outono e inverno, como a gente entende hoje, mas eles dividiam principalmente nos dias longos e nos dias curtos. E por que esse fim dessa etapa era tão importante para esse povo, né? Porque a gente entrava no período perigoso, com risco de vida, que até então se tem sol, lembrando que é uma época que não existia energia elétrica, não existia geladeira, não existia nada disso. Então, o período escuro ele era problemático pelo frio, ele era problemático porque você morava perto da floresta e a floresta é perigosa durante o frio. Se faltava comida para os seres humanos, faltava comida para os lobos, para os ursos e etc. Então, eles iam atrás dos seres humanos como fonte de comida também. Então, tudo isso era complicado. E para ter esse estabelecimento entre a época clara, fértil, né, e todas as colheitas, e a época escura, se fazia essa grande festa de 3 dias, uma semana, variava um pouquinho, onde se determinava que a partir de agora temos que tomar cuidado com o oculto.
E esses 3 dias muito importantes de Samhain era quando o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos estava mais tênue, ou está, depende do que você acredita. A gente, a partir de amanhã, hoje já, a gente já pode começar a pensar que esse véu, essa divisão entre o mundo material e o mundo espiritual é um véu mais tênue. Então, os mortos e as outras criaturas folclóricas celtas, como elfos, fadas, gnomos, entre várias outras criaturas celtas, tinham contato mais direto com os humanos. E aí é interessante porque você não quer ser um alvo de espíritos malignos, vou generalizar assim, de espíritos malignos. Você queria só que aqueles espíritos dos seus familiares, dos seus antepassados, tudo bem, viessem te visitar, mas os malignos não. E eles iam atrás de humanos, né? Então, como a gente faz? A gente se fantasia, a gente usa máscaras, usa pele de animais, usa chifres, usa todos esses adornos que nos aproximam um pouco mais desses seres, né, que estão por aí. E para aqueles seres que a gente quer atrair para nossa casa, a gente oferece alguns doces, alguns bolos de mel, maçãs, tortas de maçãs com mel, hidromel, cervejas fortes, tudo isso para comungar com os nossos antepassados. Né? Então ficava muito claro quem eu queria atrair para minha casa durante a festividade e quem eu queria afastar. Nós estamos falando ainda do contexto celta, especificamente na Irlanda. Sim, isso é. O período de comemoração se espalhava por toda a comunidade celta e várias outras comunidades. A gente pega aqui também várias populações italianas, né, que é o que a gente conhece, os etruscos, aqui mesmo na nossa região no norte, tinham celtas e tinham outras populações. Essas festividades de fim de estação, elas sempre foram comemoradas, com vários nomes diferentes. Para o Halloween, especificamente, a gente fala do Samhain, que a gente fala de um contexto celta mais da Grã-Bretanha, principalmente Irlanda. Beleza. Mas todos comemoravam. Só chamando a atenção que essa semana, no Profano Grau, a gente está fazendo a semana especial de cerveja e bruxaria, chama Cervejinhas e Travessuras, e que vai ter post sobre tudo isso, tá? Vai ter post sobre Samhain, vai ter post sobre cervejas de abóbora, pumpkin ales, que a gente não vai falar disso aqui hoje por falta de tempo, mas vai ter tudo isso aí ao longo da semana no perfil do Profano Grau. E aí, essa festa sai lá desse contexto pagão, né, pré-cristão europeu, e ela vai ser transportada para o Novo Mundo. Ok, primeiro, só para a gente chegar bem lá no Novo Mundo, vale a pena a gente contar uma história, uma lenda que é dessa época, que é a lenda do Jack O'Lantern, né, o Jack da Lanterna. Porque também, como a gente está falando de um período escuro, que boa parte do dia era escura, era preciso que você iluminasse de alguma maneira a sua casa, os seus caminhos, a área de caça, para buscar água, etc. Então, nessa época, era comum você esculpir vegetais, principalmente o nabo, que é um vegetal muito comum naquela região, com caretinhas e com carvão dentro, né? Então, e isso tem relação com uma lenda irlandesa do Jack, que era um estelionatário safado, que vivia nos bares por aí, bebendo e não pagando, e que um dia o diabo chegou para ele, aí a gente já vai estar falando um pouco de um sincretismo com o catolicismo, que o diabo chega para ele e fala, então, meu filho, você está aí aprontando, bebendo, fazendo suas confusões durante tanto tempo, então eu vim aqui te buscar. Ele, você veio me buscar, mas então vamos fazer o seguinte, posso tomar minha última cerveja aqui no meu pub? Ok, pode tomar sua cerveja, e uma cerveja viraram várias, e ele acabou embebedando o diabo. E aí ele falou assim, então, eu tô sem dinheiro, diabo. Aí o diabo, eu também tô sem dinheiro, porque diabo não usa dinheiro. Então vamos fazer o seguinte, você se transforma em uma moeda de prata, a gente paga a nossa conta,
depois eu te levo lá para fora e você volta a ser diabo. O diabo, tudo bem. E aí ele foi lá, pagou o bar, né, o pub com aquela moeda, depois ele pegou a moeda e muito sagazmente colocou a moeda diabo junto com uma cruz. E aí o diabo ficou indignado, fez uma confusão e tal, me tira daqui, me tira daqui. Aí, só vou te tirar, mas com a condição de você me perdoar, de você não me levar para o inferno. Aí o diabo, tudo bem, eu não vou te levar para o inferno, mas eu não vou te levar nunca mais para o inferno. Você está proibido pela sua eternidade de ir para o inferno. E como ele também não era lá uma boa pessoa, ele também não conseguiu entrar no céu quando ele morreu. E aí ele ficou vagando eternamente com a sua lanterninha de nabo por aí. Né? E aí essa história vai mudar um pouquinho nos Estados Unidos, a gente já entende isso, mas fiquem com esse contexto, né, de um peregrino que tentou enganar o diabo, mas acabou se dando mal, que vagueia por aí com a lanterninha, com o nabo. Você falou rapidamente, então antes da gente chegar na América ainda, acontece também o sincretismo dessas festas pagãs, Sim, dessa festa pagã com festas cristãs, né? isso, inclusive o nome Halloween vem de All Hallows Eve, que seria a véspera do dia de Todos os Santos, que acabou sendo encurtado para Halloween. Né? E aí também, pela tradição católica, são 3 dias de comemoração, que seria a véspera do dia de Todos os Santos, que é no dia 31, o dia de Todos os Santos, que é no dia 1º, e o dia dos mortos, ou dia dos finados, que é no dia 2. Então, são exatamente as 3 datas que têm relação com morte, com renovação, tudo isso das culturas pagãs, que acabaram sendo cooptadas pela Igreja Católica. Sincretizadas, né? Uma forma da Igreja Católica entrar nessas regiões pagãs, né? Nessas regiões onde já existia uma religiosidade prévia muito forte. E, e é interessante porque. Não, eu ia falar uma besteira. Vai, seguir. Era uma outra coisa, era dos romanos. Não, a gente segue, segue. Tudo bem. Então vamos seguir então para os Estados Unidos, mas vamos dar um grande salto. Depois nós vamos voltar na Idade Média, mas agora só para concluir esse tópico do Halloween, da história do Halloween, vamos dar um grande salto lá para o século XIX, então. Isso. E aí teve uma peste, uma fome muito grande na Irlanda no século XVIII para o XIX, que foi uma peste que assolou as plantações de batata, que eram e ainda são a base da alimentação lá. E com isso teve uma fome muito grande, teve uma migração em massa para os Estados Unidos. Tem um monte de filme, inclusive, que fala disso. Aquele Gangues de Nova York, tem bastante referência na cultura pop que fala dessa migração. Só que as populações migram e levam com elas a sua cultura, as suas festas, né, todo o seu folclore, seus mitos. E eles levaram essa festividade do Samhain, Halloween, lá para a América do Norte. Só que, diferente da Irlanda, que era rica em nabos, a América do Norte era pobre em nabos, mas muito rica em abóboras. Né? Então, a primeira transformação que a gente tem é do Jack O'Lantern, que inclusive as cabecinhas de abóbora, né? Elas são chamadas de Jack O'Lantern. E a imagem do Jack, que andava com sua lanterninha de nabo, agora era de uma pessoa com cabeça de abóbora. Né? Inclusive, se vocês escreverem no Google e agora Jack O'Lantern, vai vir um sujeito, um ser humano, com uma cabeça de abóbora. Né? E só uma palhinha, a gente não vai falar de cervejas de abóbora, mas a ideia da cerveja de abóbora também vem da falta de outros insumos para fazer o açúcar, para gerar o açúcar da cerveja quando essas populações chegam nos Estados Unidos. Né? Então, é uma região muito rica nesse vegetal, nesse fruto, e passou a ser usado. Então, se manteve a tradição e acabou que a tradição da abóbora, que é mais simpática do que o nabo, nesse caso, acabou sendo a dominante hoje em dia. Então, eu ia fazer uma pergunta, me perdi. Tudo bem, a falta de prática com live. Acontece que a gente
se eu lembrar, eu volto. Então, nós concluímos, assim, nos Estados Unidos com, digamos assim, a Sim, nos apoteose da abóbora. Sim, nos Estados Unidos também a ideia do trick or treats, né, que é gostosuras ou travessuras, porque não fazia mais sentido você continuar oferecendo doces, né, pães doces, bolos, etc., para os seus antepassados e fazendo travessuras com os espíritos malignos, já que a gente está falando de uma construção católica, cristã, né? Até porque tem muitos protestantes lá, então, uma construção cristã. Então, isso também foi modificado, era mais. Eles usavam essa ideia dos doces, a princípio, como biscoitinhos e leites também, como uma forma de homenagear figuras cristãs e etc. E as crianças passavam do mesmo jeito. E aí hoje não, é totalmente comercial e é mais pelos docinhos mesmo e as fantasias, que também não são mais só fantasias assustadoras, né? Então, hoje você pode se fantasiar de personagem da Marvel e curtir o seu Halloween, né? Não tem mais só a figura dos monstros, né? É quase que como um carnaval pra gente, né? Nesse aspecto da Sim, fantasia. sim. Bom, mas aí, deixando agora um pouco o Halloween de lado e retrocedendo um pouco no tempo lá para a Idade Média, qual é essa relação? Vamos tentar falar dessa relação entre cerveja e bruxaria de uma forma mais geral. A primeira coisa, que eu vou só dar uma introdução aqui sobre a figura, sobre o imaginário medieval. A bruxa é uma figura muito presente no imaginário medieval, né? Ela é, obviamente, uma criação cristã. Ela é uma criação da Europa cristã medieval, né? Como tudo aquilo que está fora, que vai contra, todas aquelas práticas que vão contra os dogmas cristãos, ou contra a religiosidade cristã. Então, a figura da bruxa é muito presente no imaginário do homem medieval europeu e ela se materializou, na realidade, de diversas formas diferentes, né? Uma dessas formas foram as nossas cervejeiras. Eu acho que vale a pena a gente falar que a gente fala de paganismo, etc., né? Pagão é do campo. O sujeito pagão é o sujeito do campo. Então, mesmo com. Hã? O camponês. Sim, o camponês. O pagão é o camponês. E aí a gente pode pensar, não, a gente sabe que essas práticas que a gente hoje chama de práticas pagãs, elas continuaram existindo mesmo com o catolicismo, né, com o cristianismo, mesmo com a entrada tão forte do cristianismo na Europa. Então, o uso de ervas, o uso esses festivais, essas manifestações folclóricas, elas continuaram existindo, principalmente no campo, né? A presença da igreja na cidade era uma presença muito maior, mas no campo não. Então, por isso que vem daí também o termo pagão. Então, aquelas senhoras isoladas que moravam na beira da floresta, porque elas sabiam usar os elementos da floresta, né? Elas existiam e continuaram existindo, e muitas delas eram cristãs, né? Então, e continuavam existindo. Só que, com o passar do tempo, a gente está falando de 1000 anos aí de Idade Média, essas figuras, né, essa ideia do mal, né, de um mal comum, ele começou a ser ampliado e cada vez mais explorado. A ideia da igreja, com a Inquisição, que começou na Idade Média, mas ela foi mais forte na Idade Moderna, era combater heresias. E as heresias eram, inclusive, práticas cristãs. Né? Vamos citar mais um filme aqui, O Nome da Rosa. Um filme, ó, a série está na Netflix, é bem legal. Ou o livro, né? Escolham a mídia que vocês preferirem. Que fala de uma heresia cristã. Né? Mas não era aquele dogma que a Igreja Católica Apostólica Romana
pregava. Então, tudo que ia contra esse dogma era punido. Ponto. Né? E, como a gente está falando desse período medieval, era punido com a morte. Né? Você se confessando ou não, era punido com a morte. Ok. E aí a gente tem essa ampliação dessa coisa e também do poder cada vez maior da igreja querendo ter um poder cada vez maior. E se encontra esse mal. Quem é esse mal? O diabo. O diabo não é palpável. Eu não consigo matar, exterminar o diabo, né? Porque o diabo é uma ideia. Não tem aquela coisa que a gente não consegue matar uma ideia? Então, o diabo é a ideia. Mas eu consigo tirar da frente aqueles que trabalham para o diabo. E quem trabalha para o diabo? A bruxa. Né? E quem é a bruxa? A bruxa é a mulher sábia, né? Inclusive a etimologia de bruxa vem daí, né? De mulher sábia. E por que a igreja não gostava das mulheres sábias? Porque ela queria que tudo girasse em torno dela, que o poderio viesse todo dela. Então, uma mulher que sabe usar uma erva, que sabe usar, que entende os ciclos da natureza, sabe quando acaba uma estação e começa outra, que sabe a hora de plantar, a hora de colher, a hora de ordenhar a vaca, a hora certa, quando você pode pescar, quando você pode caçar, como fazer um parto, como fazer os ritos de morte. Não, essa mulher só pode estar envolvida com o diabo. Né? E aí a gente falando de ervas e dessas questões, desde a antiguidade, desde dos mesopotâmicos e os egípcios, quem era responsável por fazer a cerveja da casa? Sempre a mulher. De pegar populações nórdicas na era viking, todo mundo, tudo. Quem faz a cerveja é a mulher. E a cerveja não era a cerveja que a gente conhece hoje, né? Com Heineken-Bolt, que usamos o lúpulo e basta. A cerveja era feita com o gruit, né? Generalizando, e esse gruit era feito com a erva que eu tinha no meu quintal ou na minha floresta, no bosque perto da minha casa. E essa cerveja, a princípio, era feita para a família, né? Então, a cerveja da casa. Só que, muitas vezes, essa cerveja era feita em quantidades maiores do que o consumo da casa. E não tinha conservantes, né? Não tinha geladeira, de novo, é bom a gente lembrar. A cerveja tinha uma durabilidade menor do que as cervejas que a gente consome hoje. Para não jogar fora a cerveja, porque já que estamos usando cristianismo aqui, é um pecado jogar fora a cerveja, né? Eu vou vender esse excedente. Vamos vender esse excedente. Mas como que as pessoas vão saber que está sobrando cerveja, que eu fiz cerveja e está sobrando e eu quero vender? Ah, eu vou colocar alguma coisa aqui na porta da minha casa para avisar que tem cerveja. Algum objeto grande, chamativo, que podia ser o próprio pilão, né, no caldeirão. Então, o próprio pilão para fazer o mosto da cerveja, para macerar, né, os grãos. Pendurava lá, ou seja, se meu pilão está aqui é porque eu não estou fazendo cerveja, é porque eu tenho cerveja. Ou até uma vassoura, que é um objeto muito necessário em um local que se faz cerveja. Porque se eu deixo os grãozinhos ali em volta, vai aparecer rato, outros bichos e vai dar problema e contaminar a minha cerveja. Então, vamos pendurar a vassoura aqui para avisar que temos cerveja. Mas também tem as grandes feiras que existiam e existem até hoje aqui na Europa, em que os artesãos, de maneira geral, vendem a sua produção. É bom, vou para a feira, mas eu sou uma mulher aqui que faço a minha cervejinha caseira e não tenho uma barraquinha na feira. Como é que eu faço para vender minha cervejinha e ser vista? Vou usar um chapéu. Todo mundo usava chapéu. Eu não vou usar um chapéu igual de todo mundo. Vou usar um chapéu grande e pontudo, para chamar a atenção também, né? E aí esses elementos, né, acabaram fazendo com que essas mulheres que conheciam o processo de fabricação de cerveja, conheciam quais eram as ervas que a gente poderia usar na cerveja para manter essa cerveja
para ter o gosto ideal e conservar melhor essa cerveja, começassem a ser comparadas com bruxas. E uma outra coisa que vem aí também. Muitas dessas mulheres eram ou solteiras ou viúvas. E uma mulher solteira com dinheiro tem a terra dela, não sei se isso é legal. Ou a gente arruma um casamento para essa mulher, e aí o marido passa a ser o proprietário da terra e tudo mais. Então a gente tira essa mulher da jogada e essa terra, porque todas as terras, todas as propriedades daqueles que eram incriminados na Inquisição, aqueles que eram culpados na Inquisição, passavam a ser terras da igreja. Então também teve uma ampliação de poder em relação a essas mulheres, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, tem uma historiadora norte-americana chamada Judith Bennett, que ela a pesquisa dela se dedica fundamentalmente a estudar isso, a cervejeira na Idade Média, e ela fala o seguinte: até pelo menos a peste negra, no século XIV, 1350 mais ou menos, quer dizer, já no final da Idade Média, a mulher ela é praticamente a responsável pela produção de cerveja na Europa. É claro que a gente tem as exceções, a gente tem os mosteiros masculinos produzindo cerveja desde pelo menos 1040, né? A gente sabe do mosteiro de Weihenstephan, que é o mosteiro mais antigo que ainda produz cerveja. Quer dizer, essas coisas corriam em paralelo, tá? Mas o mosteiro, ele produz cerveja para ele não produz cerveja para vender. Essas mulheres não, elas estavam ali no mercado, estavam vendendo sua cerveja, estavam fazendo dinheiro e estavam ganhando um grau de independência inusitado para as mulheres da época. Então, tem essa questão política. É preciso deixar bem claro uma data que passou um post na minha timeline hoje falando sobre século XVI, que as mulheres eram perseguidas no século XVI. As mulheres começaram a ser afastadas da produção de cerveja bem antes do século XVI. Né? Lá no século XIV, porque a cerveja começa a se tornar um negócio. Quando a cerveja começa a se tornar um negócio que demanda um investimento maior de capital, essas mulheres não têm esse capital e nem têm um prestígio social para conseguir esse capital para bancar esse negócio. Quando a cerveja começa a virar um negócio, é que os homens começam a se apropriar da produção de cerveja. E começam a afastar as mulheres. Aquelas mulheres que eram casadas, elas ainda conseguiam gerir ali a cervejaria junto com o marido. Mas as mulheres solteiras ou viúvas, elas eram os primeiros alvos. E para isso, para fazer essas mulheres saírem do mercado, a equiparação da figura delas à figura da bruxa, ou seja, de uma figura maligna, de uma figura que trafica com o diabo, de uma figura que faz coisas reprováveis, essa apropriação veio bem a calhar. Né? Sim, e aí a gente também pode falar que quando a cerveja passou para essa produção comercial, ela precisava de uma padronização de produção, né? Então, eu brinco que a cerveja começou a ser muito mais sem graça, né, nesse momento. Porque como essas mulheres usavam essas ervas que elas encontravam em casa, lógico que tinha inclusive comércio, não é que fosse assim, cada um pega aquilo que tem no quintal e faz. Existia inclusive comércio, né, de algumas ervas que eram já o próprio lúpulo, né, antes de virar a principal erva, ele já era usado, mas entre outras. E muitas dessas ervas que, sei lá, acho que eu posso falar que 90% dessas ervas que eram usadas para a fabricação de cervejas e outras bebidas eram ervas medicinais, e aí a gente tem de erva medicinal para planta alucinógena, é uma linha muito tênue, e muitas vezes está em relação à dose que você usa. E aí, se você usa uma planta alucinógena, e são muitas plantas alucinógenas já conhecidas que eram usadas para a fabricação de cerveja, que se você usa numa dose muito, muito baixinha, você vai aumentar o baratinho da cerveja, a sensação de embriaguez que a cerveja causa, e não vai te trazer nenhuma alucinação muito grande, uma viagem astral, nada disso. Mas ela tem um potencial ali. E até
isso era uma questão, porque se você quisesse fazer uma cerveja para envenenar alguém, essas mulheres sabiam fazer essa cerveja. Se você quisesse fazer uma cerveja para entorpecer de uma maneira muito grave um homem de prestígio, talvez, na cidade, essas mulheres sabiam o que fazer com essa cerveja. Então, isso também era uma coisa que incomodava muito a elite. Eu vou parar de falar só a igreja, porque a igreja ela era o júri e o executor, mas muitas vezes os denunciantes eram os próprios vizinhos, né? Então tem essa relação, né? É importante chamar atenção para um fato de que o Gruit, ele não é generalizado na Europa toda, tá? Tem estudos já que mostram a região onde o Gruit era usado ali por volta da Bélgica, norte da Alemanha, uma região muito específica da Europa. E mesmo dentro do Gruit, o Gruit ele começa a ser mais regulamentado pelas guildas. O comércio do Gruit vira um comércio, inclusive internacional, uma coisa muito lucrativa, com taxas sobre o Gruit, com concessão de direitos, com monopólios, etc. Mesmo quando o Gruit ele começa a ser regulamentado, onde começa a ser determinado quais as ervas podem entrar no Gruit, a principal erva do Gruit eu acho ótimo, porque ela se chama murta do pântano. Uma erva com esse nome, ela não pode ser outra coisa que não seja alucinógena, não é possível. Ela nem é das mais alucinógenas. Não é possível que a murta do pântano não seja alucinógena, que era uma erva muito comum no Brabante, em Flandres, na Bélgica. Né? Mesmo depois dessa regulamentação, ainda assim entravam no Gruit ervas que hoje a gente sabe, naquela época eles não sabiam, mas hoje a gente sabe que tem efeitos alucinógenos. Eles sabiam, sim, porque essas ervas eram usadas, sim, elas eram usadas em rituais. Será que sim. Não eram só as mulheres? Sabiam? As mulheres, sim. As mulheres sabiam muito bem o que elas estavam colocando na cerveja delas. Existe uma coisa também durante a Idade Média, porque as receitas elas são passadas de geração a geração. E durante a Idade Média há muito não a ideia de inovação. Hoje o mercado cervejeiro vive da ideia de inovação. Vamos inovar, vamos fazer novas receitas. Naquela época era o contrário. O que balizava a produção de cerveja era a continuidade. Né? Eu faço a cerveja da forma que minha mãe ensinou, que a mãe dela ensinou a ela, que a avó dela, né, ensinou a mãe dela, etc. Então, muitas dessas ervas elas continuam sendo usadas porque elas vêm sendo usadas desde sempre. Né? Não há muito questionamento sobre é alucinógeno, não é alucinógeno, faz bem, faz mal. Não tem muito desse questionamento. Tem muito o uso consuetudinário passado de geração a geração, né, que faz com que essas ervas continuem sendo empregadas na cerveja, mesmo depois da regulamentação do Gruit e mesmo depois da Reinheitsgebot e do predomínio do lúpulo. Existiam ainda durante muito tempo e existem até hoje cervejas que não levam lúpulo ou que o lúpulo não é a erva principal. Porque vale a gente frisar que essas ervas elas não eram usadas só na cerveja, né? Elas eram usadas cotidianamente para várias outras coisas, né? Como medicamento, como veneno, né? E aí eu falo veneno só a bruxa vou envenenar, não. Como pesticida, a gente não usa até hoje veneno para eliminar, sei lá, uma praga de rato, uma praga de inseto. Também eram usadas essas ervas, era inclusive um processo muito mais natural do que a gente faz hoje. Então, elas sabiam muito bem as ervas que elas estavam usando. E eram usadas também em rituais, que os rituais continuavam acontecendo, principalmente no campo, como eu falei. Né? Então, sim, elas sabiam que elas estavam usando e como usar a quantidade, etc. E não só as ervas na cerveja, como o próprio barril. Né? Tem evidências do uso de barril de teixo, que é um pinheiro que é comum aqui na Europa, que a gente já sabe que é uma madeira alucinógena e, inclusive,
tóxica. Se você errar a dosagem, é letal, assim. E o Teixe, inclusive, tem uma hipótese bem interessante de que a Yggdrasil dos nórdicos seria um peixe, porque como eles já usavam a madeira, é uma madeira muito boa, é usada para fazer arco e flecha, tudo isso, barril, porque ela é muito flexível, ela é dura muito e é flexível. Então é uma madeira muito usada, só que quem manipulava muito aquela madeira tinha contato com os deuses mais fácil do que as outras pessoas, porque ela é alucinógena e tóxica. Então tem essa questão. O barril, você está me dizendo que o barril ele poderia contaminar a cerveja de alguma forma? Não era contaminação, porque eles estavam colocando a cerveja ali de propósito. Mas sim, tinha a passagem das substâncias, como tem hoje. Se você armazena uma bebida num barril de carvalho, você sente o aroma do carvalho. Num barril, né, de qualquer outra planta, que a gente tem aí várias bebidas, inclusive cervejas, que são envelhecidas em barril, e que a gente tem as propriedades, seja gustativas e olfativas, mas a gente tem a propriedade da madeira naquela bebida, e inclusive uma propriedade medicinal ou alucinógena, ou seja lá o que for, também era passada para a bebida. E aí eu acho que vale também, porque ainda na Idade Média, a gente pega a Antiguidade na Idade Média, essa separação da vida laica para a vida religiosa, para a vida espiritual, ela não era como a gente tem hoje, né? Que inclusive a gente vê essa briga aí entre ciência e religiosidade, ciência e espiritualidade, né? Tudo virou pseudociência, etc. Isso não fazia o menor sentido. Era tudo a mesma coisa, né? Então, tudo na vida desse camponês, aí eu pensando na Idade Média, era ritualizado. Seja para um deus, seja para um santo. Porque muitos dos deuses viraram santos, mas continuavam sendo a mesma figura. Então, vamos pegar Brígida, já que a gente está falando de Irlanda, né? Brígida era uma deusa importantíssima para os celtas daquela região e que foi sincretizada numa santa com o mesmo nome, inclusive, né? Que é a Santa Brígida. Então, se você, para fazer sua cerveja, você pedir a proteção de Santa Brígida, estou dando um exemplo, não é isso, né? Mas se você, para fazer uma cerveja, pedia proteção de Santa Brígida, você pedia proteção da deusa Brígida, ou de Ceres, ou de Deméter, agora você vai chamar de Maria, você vai chamar de Santa Brígida, mas continua sendo o mesmo processo, né? Então, eles não conheciam o processo de fermentação, não faziam ideia do que era uma levedura, e como que isso, né, tem essa criação espontânea de vida acontecendo na minha cozinha. E que é muito fácil de dar errado. Então, para sua cerveja não ficar choca, você dedicava essa cerveja a uma divindade ou a um santo. Né? E isso é cotidiano para esse povo. Não é que eu estou fazendo minha cerveja, é um processo científico de fazer minha cerveja. Não, é ciência e espiritualidade, até o positivismo, era tudo a mesma coisa. Né? Astronomia e astrologia é a mesma coisa para esse povo. Então, é importante a gente pensar nisso. É um fato muito importante que as pessoas não se ligam, porque hoje as pessoas têm o hábito de encarar a cerveja como esse produto industrial onde todo o processo é minuciosamente controlado para que nada dê errado. A higienização é uma coisa maníaca, paranoica, tudo muito limpo, muito higienizado. E que tem que ser, claro. Não estamos criticando isso. Claro. Tudo muito controlado. Só que a produção da cerveja começou a ser assim a partir do final do século XVIII, começo do século XIX, principalmente do século XIX. Até, veja bem, historicamente, o século XVIII foi outro dia, tá? Foi ontem. Quer dizer, durante a maior parte da história da produção de cerveja, a produção de cerveja era um negócio meio aleatório. Artesanal, é literalmente artesanal, né? São 10 mil anos de produção de cerveja que você tem só 200 anos de processo controlado. Então, óbvio, você tinha uma receita que você seguia e você sabia mais ou menos como você queria que ficasse a sua cerveja e você repetia todos os passos
para que a sua cerveja ficasse mais ou menos daquele jeito. Mas, sobretudo, é importante o dado da fermentação, deles não conhecerem os micro-organismos, deles não saberem o que é uma levedura. Isso é fundamental para você entender todo esse imaginário da cerveja e da bruxaria na Idade Média, porque aquilo tudo era meio mágico, né? Tem até a história lá da pá, né, dos nórdicos, que usavam a mesma pá para fazer vários lotes, né, várias produções de cerveja, porque eles achavam que aquela pá ali tinha algum componente mágico, era abençoada por algum deus, pela deusa da cerveja, e era ela que fazia com que o mosto virasse cerveja. Na verdade, era ela que fazia com que o mosto virasse cerveja, porque ela estava lotada de levedura agarrada nela, e não por uma intervenção divina, né? Sim, como usar o mesmo barril para fazer o hidromel, né? Porque também estamos falando de uma outra bebida de fermentação espontânea e por aí vai. Então tem toda essa relação, sim. E eu queria saber, o pessoal não tá se manifestando muito, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa e participar. Já passamos muito do nosso planejamento, então, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa enquanto a gente toma um fôlego, para a gente já ir também se encaminhando para os finalmente dessa live, né? Porque nós estamos aqui já quase 10 horas da noite, né? Então, também, daqui a pouco, tem que encerrar Daqui a pouco as atividades. é Halloween. Enfim, muitas pessoas entraram, saíram, e, enfim, e pelo jeito ninguém tem nenhuma questão. Você quer acrescentar mais alguma coisa para a gente já ir se encaminhando para o final? Eu queria falar com o pessoal para continuar acompanhando as deusas, deuses e mitos cervejeiros e dar suas opiniões, né? O que vocês acham e tudo mais. E se gostam, se querem me ver mais por aqui, a gente faz mais. Virem padrinhos, virem apoiadores e venham acompanhar mais lives com a gente. Isso aí. A partir de agora, as lives vão voltar a ser regulares. Vamos fazer lives quinzenais. As lives do próximo mês já estão programadas. Vocês vão ficar sabendo mais para frente. Vou dar só um spoiler. A próxima live vai ser sobre a história da cerveja no Brasil. E depois nós vamos ter uma live sobre a lei seca. As lives elas vão marcar uma semana temática a partir de agora. Então, no dia da live, na semana da live sobre história da cerveja no Brasil, vai ser uma semana onde todo o conteúdo do perfil vai ser sobre história da cerveja no Brasil. Vamos lá. Achei mancada, fugiu a imagem. Achei mancada que o Neandertal ter sido exterminado sem ter experimentado cerveja. Infelizmente, a evolução é inexorável. Assim como o destino mas com certeza eles tinham bom, as ervinhas alucinógenas eles usavam, tá? Então, tem até algumas pinturas rupestres que a gente já sabe que foram feitas com o uso de enteógenos, alucinógenos, porque como o desenho é feito, é exatamente o mesmo padrão que as pessoas fazem hoje sobre efeito dessas mesmas substâncias. Então, agora, só de curiosidade, o Neandertal, ele é natural daqui, do norte da Europa, né? Sim. Mais ou menos, você tem de cabeça mais ou menos a época em que eles viveram? Eles chegaram a conviver com... Eles chegaram a mais ou menos o último pico glacial, 12 mil anos, 15 mil anos, mais ou menos. Surgimento eu não lembro, mas foi o último glacial, então no último glacial que começou a esquentar, assim como o mamute e vários outros organismos que eram muito adaptados ao frio, acabaram sendo extintos. A live vai ficar salva sim, então. Se eles
chegou até uns 13 mil, é capaz dele ter conhecido a cerveja, porque pelos últimos estudos, a fermentação foi descoberta por volta de 14.400. Sim, mas lá no Crescente Fértil, né? Ah, sim. Não Lá no, no, no... lá no... Bom, não sei, de repente tem alguma... Não, acho que não, né? Alguma algum Eu autóctone. não... Talvez hidromel, porque talvez hidromel, não como a gente conhece hoje com hidromel, mas uma bebida fermentada à base de mel ou à base de fruta. Talvez. Mas eu nunca li nada a respeito disso, né? Mas talvez. Cerveja, eu acho que não, porque a cerveja estava muito mais para baixo, né? Então, Oriente Médio, África ali. Não... Muito bem. Então, nos encaminhando para os recados finais, essa foi a primeira live profana dessa série que a gente está iniciando agora. A live vai ficar salva aqui no Instagram, nos fios do Instagram. Eu vou subir ela também amanhã para o meu canal no YouTube. Se você não conhece meu canal no YouTube, dá uma chegada lá, se inscreve. Está meio paradinho, porque eu tenho me dedicado à produção de conteúdo muito mais para o Instagram, mas já tem mais de 50 vídeos lá no canal do YouTube, entre vídeos longos e vídeos curtos. E se você também não conhece, a gente também tem um site, um blog, Profano Grau. Se você jogar no Google Profano Grau blog, o primeiro resultado é o nosso site, que lá tem textos longos sobre todos esses temas, inclusive sobre Eowives e bruxaria. Tem textos longos lá, para quem quiser se aprofundar mais. Tudo lá liberado, free, de grátis, pelo menos por enquanto. E é isso. Então, quero agradecer a todo mundo que acompanhou a live. A gente tinha uma programação de 40 minutos, já estamos quase batendo 1 hora, mas enfim. Né? A gente começou um pouquinho depois, teve os problemas técnicos no começo. A gente começa a falar do que gosta, se empolga, é normal, é natural, e a gente nem está bebendo. Se estivesse bebendo, era pior ainda. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Se a próxima live também for aberta, não sei ainda se vai ser aberta, não. Se a próxima live também for aberta, vocês vão ficar sabendo. Eu vou botar aí o banner nas próximas semanas nos stories. E é isso. Muito obrigado para quem acompanhou. E até a próxima. Obrigado, Berê. E vamos fazer outros temas com a sua participação também, né? A parte bonita do Profano Grau, para não ficar olhando só para minha cara. Valeu, povo!